Boa noite. Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma atividade do Centro Espírita Semente Cristã. Essa atividade é realizada toda sexta-feira, às 18 horas. Nós estamos aqui lendo o Evangelho, dando conhecimento do conteúdo dessa obra para aqueles que nos acompanham e também fazendo alguns comentários acerca da obra. O intuito maior é a leitura do Evangelho, é repassar o conteúdo conforme ele se encontra na obra, que muitos desconhecem, muitos ainda não leram, e aqueles que não tiveram essa oportunidade, se estão nos acompanhando, como muitos nós temos notícias que estão acompanhando o Evangelho, ficamos muito felizes por isso. Então, antes de iniciarmos essa tarefa do Evangelho, nós vamos fazer uma prece, como sempre fazemos por ocasião do estudo do Evangelho, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, para rogar a Ele bênçãos de harmonia, de paz para esse momento, pedir a assistência dos benfeitores espirituais vinculados ao grupo de trabalho da nossa casa, o nosso guia amigo, o espírito, nosso espírito protetor que nos acompanha nessa tarefa, para que possamos realizá-la de forma a levar consolo e esclarecimento aos que nos acompanham. Essa é a proposta da doutrina espírita, consolar esclarecendo e esclarecer consolando. Então, em nome do nosso mestre amado Jesus, que nos trouxe o seu evangelho de amor, nós vamos dar início à nossa tarefa de hoje. Desejando a todos uma boa noite, vamos começar o nosso estudo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Esse capítulo, ele é um capítulo rico de informações, como todos os capítulos das obras da codificação. Nesse momento de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o mandamento maior, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam, sobre a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César e a lei de amor. Falando assim parece muita coisa, mas não é tanto assim. Tudo está relacionado, uma coisa com a outra. E nós vamos buscar tirar um entendimento maior desses ensinamentos através da leitura desse texto e dos comentários que aqui faremos. Lembrando que estamos ao vivo, nosso chat está aberto, se alguém quiser participar, perguntar, contribuir, nós estamos aqui abertos a essa participação. Bem, esse texto inicia com um texto que se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, que os saduceus eram considerados os materialistas da época, né? Reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, como nós vimos inicialmente nesse texto, os fariseus estavam ali não para ouvir a mensagem de Jesus, mas para confundi-lo, né? Para colocar, de alguma forma, o mestre numa situação difícil. E como eles já sabiam que Jesus já tinha estado com os saduceus, que eram muito materialistas, e que lhes tapara a boca, ou seja, dera para aquelas criaturas ensinamentos que fizeram com que eles refletissem. Então, eles naquele momento se reuniram e propuseram uma questão a Jesus. Porque eles têm a lei de Moisés, eles tinham a lei de Moisés, tinham os 10 mandamentos, que muitos de nós conhecemos, né? Eu digo muitos de nós porque tem pessoas que não conhecem os 10 mandamentos que se encontram na lei de Moisés.
E aí perguntaram qual o maior mandamento da lei, querendo que Jesus diminuísse a lei de Moisés, para assim eles terem motivos, né, de colocar Jesus numa situação difícil. E aí Jesus sucintamente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então, esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E foi muito claro quando disse: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Porque se eles fossem buscar nos 10 mandamentos, ou nos outros ensinamentos que eles tinham dos livros sagrados, eles iam perceber que tudo o que estava naqueles ensinamentos estava contido nessa fala de Jesus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E completou: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Então, Jesus especificou mais ainda como seria esse amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos homens, ou seja, aos outros, tudo o que queria que os fizesse. E ficava muito claro. E aí consistia a lei e os profetas. Se eles tratassem todos como gostariam de serem tratados, eles saberiam exatamente como se conduzir diante desse ensinamento. E aí, para deixar mais claro ainda, ele narrou esta parábola. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Pois é uma soma bem vultosa. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, uma quantidade bem irrisória, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Ele acabara de sair de uma situação difícil, onde fora perdoado por uma quantia imensa, uma quantia bem vultosa, e de repente se depara com alguém que lhe deve uma quantia irrisória e simplesmente trata essa criatura com toda arrogância, com todo desprezo, não ouve o pedido do outro, não quer saber das razões do outro, simplesmente manda prendê-lo até que ele pague o que lhe deve. Bem diferente do que ele foi tratado pelo seu senhor. Então os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. E aí Jesus conclui: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então essa parábola é muito clara. Aquele servo podendo, ao ver o outro, lembrar do que lhe fora perdoado e dizer: bom, isso aí entra no lucro, e dizer para o outro: meu amigo, o que você me deve está perdoado, eu acabei de ser perdoado ali também de algo muito maior, então você não me deve mais nada, vamos seguir a vida. Não. Ele foi exigir do outro aquilo que ele devia em proporção muito maior.
E aí o Senhor manda buscá-lo e retira tudo aquilo que havia dito, coloca na prisão para que ele vá pagar. Porque se ele tratou o outro assim, então era como ele realmente merecia ser tratado. Então, quanto nós devemos à lei? Nós não sabemos. Principalmente diante dessa verdade maior que se impõe a todos nós, que é a reencarnação. Quantas vidas nós já tivemos? Quantas experiências já vivemos? Quantos aprendizados? Quantos erros nós já cometemos? Com certeza nós temos aí muito débito com a lei de Deus. No entanto, a gente perde perdão a Deus pelos erros que a gente cometeu, mas a gente não perdoa o outro pelos erros que cometeram contra nós. Nós pedimos a Deus sempre, todos os dias, sem nos darmos conta, mais uma vez, lembrando, quando estamos fazendo o nosso Pai Nosso, e dizemos, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos hajam ofendido. Então, Jesus sabiamente ensinou, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos. Então, eu serei perdoado quando eu perdoar. Se eu não perdoar, não adianta ficar pedindo perdão dos meus pecados, porque o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo claramente a Deus, só me perdoe se eu perdoar. Então, em verdade, o que nós precisamos não é pedir perdão a Deus. Deus não se ofende com os nossos erros, com as nossas falhas, porque Ele sabe que somos crianças aí em aprendizado. O que nós precisamos, sim, é pedir perdão a quem ofendemos. E não é pedir perdão de boca, é com atitude, é com ação. Perdoar aqueles que nos ofenderam também, porque nós também necessitamos ser perdoados. E aí o Evangelho prossegue. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento conosco do que temos para com eles? Então, Jesus nos ensinou uma medida que não há como a gente errar. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Pronto, basta seguir esse preceito. Nós estaremos amando o próximo como a nós mesmos. A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, quando nós estivermos fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, o egoísmo estará destruído. Ele não mais existirá na Terra. E, com certeza, nós viveremos num ambiente de fraternidade, de paz, de justiça, que a gente tanto deseja que seja esse ambiente da Terra. E aí, vimos agora um momento em que os fariseus haviam se retirado, depois daquele ensinamento do Cristo, mas entenderam-se entre si, diz o Evangelho, para enredá-lo com as suas próprias palavras. Então, eles queriam montar uma cilada na qual Jesus, com suas próprias palavras, se traísse, né, se colocasse numa situação diante daquele povo, diante daquelas leis que ali predominavam. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, tal a tua opinião sobre isto. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então, veja a cilada que montaram para Jesus, que inicialmente eles vêm trazendo um convencimento de que compreendem o Mestre, que sabem
dos seus ensinamentos, que o que ele ensina é verdade e tudo, mas aí trazem uma pergunta que, na intenção verdadeira, é colocar Jesus numa situação difícil. Então, qual a tua opinião sobre isso? É nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Esse espírito nobre lia a alma humana, sabia exatamente das intenções e estava muito bem preparado para conduzir aquele povo. Então, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então, era uma questão que já tinha se tornado religiosa. Aquelas criaturas não aceitavam pagar a César aquele tributo, havia todo um estado de revolta, mas aqueles judeus que ali se encontravam, eles queriam que Jesus dissesse qualquer coisa, que fomentasse uma discussão, um atrito, qualquer coisa que colocasse Jesus numa situação difícil. E essa questão do imposto, a gente sabe que é uma questão polêmica até nos dias de hoje. Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que eles conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, veja bem, Jesus conhecia a malícia daquele povo. Sabia que a intenção era justamente esse, colocar ele contra as autoridades romanas ou contra os judeus dissidentes. E aí Jesus se colocou numa postura neutra, apenas chamando a atenção deles para os detalhes daquela moeda. Existia na antiga Roma os publicanos, cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma, quer nas outras partes do império. Os ricos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas, que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram fruto de exações e de lucros escandalosos. Então, essa questão do imposto em Roma era muito antiga. Existiam aqueles cavaleiros arrendatários como nós temos hoje, os fiscais, né, que fazem esse tipo de arrecadação. E naquela época, em Roma, eles tinham assim um predomínio muito forte sobre o povo. Eles tinham muitas riquezas, porque eles adquiriam também fruto de lucros escandalosos, de exações. E algumas daquelas riquezas também daquelas pessoas que ali estavam e que sustentavam a vida desses arrendatários. Então, qualquer coisa que se mexesse com relação àquela questão, estava se mexendo no vespeiro. Jesus sabia disso e não entrou, não foi de acordo com o pensamento e o entendimento deles. Diz o Evangelho: esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, anela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco.
Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então, era um ensinamento que ia além daquela questão da moeda, do imposto, né? Jesus deixava claro, respeitemos os direitos de cada um. Se nós vivemos numa sociedade e essa sociedade exige de nós algumas práticas, algumas situações, nós temos muitas vezes que obedecer às autoridades, porque Jesus não ia contra a ordem, de maneira nenhuma. Então, nesse capítulo, nós temos o item Instruções dos Espíritos, que trata da lei de amor, e que essa instrução dos Espíritos é dada pelo Espírito Lázaro, Fênelon e Sanson. Então, o Espírito Lázaro deu essa mensagem em Paris no ano 1862, e nós vamos aqui, na leitura também, comentar um pouco. Falando da lei de amor, ele diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, aqui o Espírito Lázaro nos fala da doutrina de Jesus como sendo a doutrina do amor. E que esse sentimento do amor são sentimentos que nós ainda não temos em nós, porque não evoluímos o suficiente. Porque nós vimos de uma trajetória aonde inicialmente nós éramos por instinto. A gente nós não tínhamos sensações, nós não tínhamos sentimentos. Nós tínhamos instinto, como os animais. Buscava-se o alimento, buscava-se procriar, porque era aquilo que era instintivamente necessário para nós. Então, por instinto, a gente buscava para sobreviver. E aí, o que aconteceu? Nós fomos evoluindo. Nessas buscas, nessa procura pela sobrevivência, nós fomos também adquirindo sensações. Nós fomos percebendo o que era prazer, o que era saboroso, o que era delicioso. Então, nós começamos a ter sensações, sentir o frio, o calor, nós começamos a desenvolver isso em nós. E aí, com o tempo, mais instruído, mais depurado, como se diz, mais moralizado, nós passamos a ter sentimentos. Então, o ponto delicado do sentimento, nos dizem os Espíritos, é o amor. Mas não é esse amor vulgar que a gente conhece, não. Por isso que nós ainda não estamos ainda nesse patamar do amor verdadeiro. Porque o amor de que fala o Espírito Lázaro aqui, como ele diz, é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Infelizmente, o nosso amor ainda é muito direcionado a alguém, a alguma coisa, o que não é ainda esse sentimento por excelência. E aí ele continua dizendo: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, quando o amor estiver fazendo parte de nós, nós vamos substituir a personalidade pela fusão dos seres. Nós vamos deixar de pensar só em nós.
só nos nossos, porque a humanidade inteira vai fazer parte de nós. Nós vamos amar a todos os seres. Eu lembro que Gandhi dizia que não podia amar só o povo inglês, porque todos os outros povos eram seus irmãos. Como era que ele podia amar só aqueles com quem ele convivia? Então, já era uma alma que entendia muito bem essa questão. Então, quando nós estivermos nessa condição de substituir a personalidade pela fusão dos seres com o amor, as misérias sociais vão se extinguir da Terra. Porque aí ninguém vai se preocupar de ter mais do que o outro, ou de tirar do outro aquilo que lhe é devido, de maneira nenhuma. E aí, quando Jesus pronunciou essa divina palavra amor, nos diz o Espírito Lázaro, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E nós temos relatos belíssimos do que aconteceram com os mártires daquela época, né? Que se entregavam ao circo em nome do amor que o Cristo lhes ensinou. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, conduz-o à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então, não foi só o amor que Jesus nos ensinou. Nós, hoje, através do Consolador Prometido, que é a mensagem do Cristo, trazida para relembrar os seus ensinamentos, nós temos o conhecimento da reencarnação. E isso faz com que nós entendamos que nós precisamos, não é dar a vida mais em testemunho de nada, mas sim elevar o nosso ser, conquistar as virtudes maiores, para que a gente possa resgatar da matéria o homem, para que esse espírito possa se elevar. E com isso, claro, ele resgata da matéria o homem sai do estado de materialidade. Disse eu que em seus começos o homem só possui instintos. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândula encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Então, se no início a gente só tinha instinto, aquele que ainda está muito voltado para os instintos, ele ainda se encontra no ponto de partida. Nós sabemos que tem muitos seres humanos ainda na Terra que vivem instintivamente, só querem saber de se alimentar bem, de ter prazer, muitas vezes buscando sexos desregrados, atividades dessa natureza, mas não tem nenhum sentimento, nem por si, nem pelas pessoas em torno. Então, essa criatura, ela precisa avançar para essa meta, que é desenvolver os sentimentos. É trabalhar os instintos e transmutando para sentimentos. Vai se aperfeiçoando, porque nós não podemos nos desvestir completamente dos instintos. Eles são a germinação e os embriões dos sentimentos. Sem eles, nós não avançamos para os sentimentos. Nós não preservamos a nossa vida, então eles não estão em nossa vida por acaso. Mas nós precisamos, sim, pouco a pouco, ir saindo dessa escravização dos instintos e trabalhando os nossos sentimentos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então, que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, cultivar o espírito como um campo é estar sempre arrancando a erva daninha, aquelas coisinhas que querem nascer,
que vão prejudicar o progresso, que vão prejudicar a elevação da criatura, estar sempre atento, sempre vigilante. Então, o espírito Lázaro encerra aqui a sua mensagem, e o espírito Fênelon inicia também falando e dizendo que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós recebemos de Deus essa centelha. O amor está em nós. E ele diz, é fato que haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais objeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que têm o coração a transbordar de amor, despendendo tesouros desses sentimentos com animais, plantas e até com coisas materiais. Então, todos nós temos dentro de nós essa fagulha divina. Até mesmo aquela criatura que a gente acha que não tem sentimento, que não tem amor, ele devota para alguém algum tipo de sentimento. E muitas vezes, para aquela criatura, ele adquire assim proporções absurdas no seu sentimento. Porque ele tem essa fagulha, só que ainda não foi trabalhado nesse sentimento geral de amor ao próximo. Então, muitas vezes ele direciona para um bichinho, para uma planta, para objetos pessoais, como a gente sabe que tem pessoas que têm verdadeiro apego, amor a situações dessa natureza. Nos dias de hoje nós estamos vendo muito isso com os animais, né? Deixando-se de lado muitas vezes as crianças, que eu fico analisando, não tenho nada contra, realmente os animais têm que ser bem tratados, mas nós estamos vendo situações aí em que os animais estão num luxo, num conforto tão grande que tem muito ser humano por aí que não tem. Então, essas criaturas, elas têm essa capacidade de se desprender dessa forma com o animal, mas não tem com o ser humano, de pegar uma criança necessitada, zelar e cuidar como ela cuida de um animal. E aí ele diz que são espécies de misantropos, pessoas que se sentem desconfortáveis, né? E que a se queixarem da humanidade em geral, e a resistir ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Quer dizer, pessoas que não estão satisfeitas, se sentem desconfortáveis com organizar uma família, ter que educar alguém, ter que cuidar de alguém. Então, ele busca em torno de si afeição e simpatia nessa condição, onde ele vai ter tudo e não vai precisar dar nada. Porque a gente sabe que o animal, você dá muito conforto, o animal se dá de tudo, mas você está ali com ele na hora que você quer. É diferente de estar com o ser humano. Então, essas pessoas se sentem desconfortáveis, muitas vezes, nesse sentimento maior, e dedicam ali a objetos, a coisas. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar os germes vivais que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, isso aí é passageiro, porque essa criatura vai desenvolver, sim. Mesmo que ela não queira, a misericórdia divina vai encaminhar para que, no momento ou outro, essa condição, essa fagulha divina que ele tem interiormente, cresça, se desenvolva, e com isso a criatura vai deixando de lado essas questões egoísticas, ela vai conquistando virtudes, vai se afeiçoando mais, tendo afeições mais duráveis, vai passar a olhar o ser humano com mais amor, e com isso ele vai vencendo esse caminho árido aí de sentimentos, vai se melhorando, vai se transformando. Há pessoas a quem repugna a reencarnação
com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente. Dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Então, tem gente que acha, não, esse negócio de reencarnação quer dizer que eu vou ter outra família, que um dia eu posso ser parente dessa criatura. Isso é egoísmo puro. A gente querer restringir o nosso sentimento, só aquele grupinho, como se Deus nos criasse só para aquele montante de pessoas, de maneira nenhuma. Nós vamos sim ter que estender esses laços, daí esses processos reencarnatórios de idas e vindas, de estarmos, ora, reencarnando entre uns, entre outros, para que a gente vá desenvolvendo esse sentimento indistintamente. Não é uma coisa para se cumprir em uma vida ou em duas, não. Mas é por isso mesmo que nós vimos aí de reencarnações e reencarnações sem conta. Porque o que Deus quer é isso, que nós, todos nós, desenvolvamos esse sentimento de amor uns pelos outros. E aí sim, a gente acabar com esse egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Uma hora a gente nasce aqui no Brasil, outra hora a gente nasce em outro país. Muitas vezes a gente tem um preconceito contra um país e, numa próxima oportunidade, reencarna por lá para conhecer, para retirar aquela condição. E com isso a gente não tem ideia, não tem noção do quanto nós já vivemos, do quanto de experiência nós já adquirimos. E por que a gente hoje tem um laço com pessoas distantes? Porque nós já vivenciamos experiências muito próximas. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, não é só a nossa família, não é só a nossa nação, não é só o nosso grupo religioso, nós temos que amar, não, é a humanidade inteira. E nós vamos caminhar para isso. O nosso planeta está caminhando para isso, para essa transformação social, para que a gente passe a vivenciar essa lei de amor entre todos os seres humanos, né? Sobre toda a Terra. E continuando, ele diz: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não faças aos outros o que não quiseres que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, é uma consequência natural. Quando nós estivermos praticando esse preceito, quando nós estivermos fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, nós vamos alcançar esses corações endurecidos que vão observar e que vão verdadeiramente saber o que é o verdadeiro amor.
E aí não tem como. Uma hora eles vão despertar, porque existe esse germe de amor dentro deles, só esperando um momento em que eles possam se espelhar numa ideia, numa atitude, numa presença de alguém e com isso se transformar. E nós temos muitos exemplos disso, de criaturas extremamente rebeldes e que, tratadas com tanto amor, terminaram compreendendo esse sentimento e se transformando também. E diz o Evangelho que quando a gente conseguir realizar esse efeito, olha que maravilha, nós vamos ver na Terra a prática da caridade, da humildade, da paciência, do devotamento, da abnegação, da resignação, o sacrifício, virtudes. Quer dizer, vai ser um paraíso, como nós esperamos conquistar depois da morte, não a gente pode ter aqui mesmo na Terra. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Quer dizer, não é fácil. Como o próprio João aqui coloca, é difícil de ser praticado, mas a gente colhe um imenso bem, que aí vai fazendo com que a gente vá cada vez mais desejando praticar, à medida que a gente vai se sentindo bem com a prática mínima que a gente faz. E aí, encerrando com a mensagem de Sanson, que é um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele diz, e essa nós vamos apenas ler, porque ela se reporta a tudo que nós falamos até agora. Ele diz: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre, ou seja, antes de deixar o corpo físico. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem ter dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabam seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em muitos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida,
aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. E que nessas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. E que estejais preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante, para serdes amados. Então, com essa mensagem do Espírito Sanson, que nos convida a colocar em prática esse amor que o Evangelho está a nos ensinar a todo momento, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, o estudo, não um estudo, mas uma leitura do texto do Evangelho, aonde nós buscamos aqui conhecer. Muitas pessoas não conhecem ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que possam ter noção do que trata. Qual a orientação? Qual o ensinamento que os Espíritos trouxeram? E nós vamos encontrar a fala de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos, como vimos aqui, nos conduzindo. Então, nós vamos agradecer a companhia da nossa amiga Eliane, que está conosco nessa noite, o Gilvan e a Jacira, que também nos acompanham nesse momento. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, estarmos aqui relendo a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui, às 18 horas, dando continuidade a esse capítulo. Então, que Deus nos abençoe, Jesus ilumine a nossa estrada, que possamos ter uma semana, um final de semana de harmonia e de paz, uma boa semana também de trabalho, de convívio amigo, social e família. Que Deus abençoe o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa saúde, a saúde do nosso planeta, dos nossos irmãos em humanidade. E que possamos, Mestre Jesus, despertar em nós cada vez mais os sentimentos de amor verdadeiro, de amor ao próximo e a nós mesmos, como tu nos ensinaste. Em teu nome, nós encerramos o nosso estudo de hoje, desejando a todos uma boa noite. Muito obrigada. E logo mais estaremos no Centro Espírita Semente Cristã às 19h30, com o estudo do Evangelho presencial, para quem deseja participar. Também, às 19h30, inicia o nosso grupo de estudo pela plataforma do Google Meet, para aqueles que desejam participar de forma a discutir, a perguntar, a contribuir. Então, uma boa noite a todos, muita paz, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.